você provavelmente já ouviu falar sobre K-pop, seja com uma música, um filme, uma série, através das redes sociais, na internet. Alguma coisa do K-pop já esbarrou em você. Mas se essa é a sua primeira vez ouvindo falar disso, não tem problema. Hoje, eu quero introduzi-los aos reflexos que um gênero musical pode ter no mundo artístico, enxergando o K-pop um pouco além de um simples produto midiático, um simples clipe, uma simples música. Primeiramente, uma breve introdução sobre o que é K-pop. K significa Korean, do inglês coreano, e o pop engloba tudo que é popular, da cultura pop. K-pop, então, é a forma sul-coreana de interpretar a indústria da música pop. Durante os anos 90, a Coreia do Sul direciona seus esforços para a forma que a sua música é nacionalmente produzida, consumida e também exportada. E com isso, nós somos apresentados ao que é conhecido como Hallyu Wave, ou a onda coreana, divididos por gerações. A primeira, a segunda, a terceira e atualmente a quarta geração de artistas do K-pop. Ao longo dos anos 2000, foi ganhando reconhecimento, expandindo suas fronteiras e atravessando a barreira do idioma, indo além do mercado asiático e ganhando mais popularidade. Hoje, temos artistas de K-pop presentes em publicações da Billboard e até indicados ao Grammy. Com isso, o K-pop deixa de ser uma reprodução do que era produzido no mercado mundial e começa a ganhar a sua identidade própria. Uma das heranças de Michael Jackson para a indústria pop é a presença de coreografias em seus videoclipes. Lembra da MTV? E não poderia ser diferente do K-pop, uma indústria pop, se utilizar desse elemento. Acabou que uma das características mais marcantes do K-pop é a música atrelada à coreografia em suas produções audiovisuais. Por mais que o K-pop se trate de um gênero musical, as suas coreografias foram criando uma identidade tão própria que muitos chamam hoje em dia de coreografias de K-pop, mesmo que seja apenas a música. Suas coreografias, que se utilizam de diversos estilos de dança, acabaram criando um estilo próprio. Momentos diferentes da indústria, cultura e novas tendências implicam mudanças sonoras, estéticas e coreográficas. E isso não poderia ser diferente no K-pop. Uma coreografia de 2006, por exemplo, não possui os mesmos trejeitos e estilizações de uma coreografia criada para o momento atual, principalmente pensando no impacto das redes sociais sobre o conteúdo que é consumido. Ao longo dos anos ocorreram várias mudanças, e essas mudanças foram facilmente exportadas da Coreia do Sul e do continente asiático graças ao rápido crescimento da internet e das redes sociais. Desafios de dança, publicações de vídeos curtos, conteúdo que chama a atenção pela dança. Até porque a dança, como ferramenta de entretenimento, naturalmente chama a atenção. Atingindo mais e mais pessoas, a onda coreana levou com ela o nosso principal tópico, dança e K-pop. Se tornou um hábito de fã aprender as coreografias pelo propósito do entretenimento. A prática de aprendizado dessas coreografias de K-pop é geralmente feita em casa, através da tela, através da internet. Muitas das vezes é feita apenas por diversão, mas aos poucos pode se transformando em um interesse maior, se desafiando na dificuldade, nas movimentações e na modalidade coreográfica que pode ser aplicada àquela música. Oi, meu nome é João Felipe, eu tenho 20 anos de idade, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. E a minha conexão à dança começou por volta dos meus 6 anos de idade, quando eu fui diagnosticado com hiperatividade. E para ajudar com a hiperatividade, o psicólogo indicou que eu fizesse alguma atividade. E ele principalmente indicou que eu fizesse alguma dança. E nisso entrou sapateada na minha vida. Dali até mais ou menos 2013, sapateada foi a minha infância inteira. Eu fui extremamente apaixonado. E de primeira, eu fiquei tipo, ai, mas é uma obrigação, eu não quero, me deixem em paz, babá. Mas foi assim, tipo, instantes de eu fazer as primeiras aulas, eu completamente me apaixonei. E dali pra frente se tornou a coisa mais importante pra mim. E mais ou menos em volta de 2013 eu comecei a ficar levemente cansado de sapateado, porque eu via outras modalidades como jazz, hip hop, balé, que eram, pra mim, e até hoje ainda são, de certo modo, modalidades que você consegue explorar um pouco mais alguns estilos e algumas formas de você se expressar. E o sapateado ainda é algo muito querido no meu coração, mas eu não sentia muita liberdade do que eu podia fazer com aquilo. Isso me fez querer muito fazer jazz, mas acabar não fazendo por causa de ai, jazz é pra garotas e coisa assim. E aí eu acabei entrando no hip hop, que também era um interesse meu.
né, sendo honesto. Fiz por muito pouco tempo de Friends Sapateado, eu fiz só por volta de 1 ano. E naquela mesma época foi mais ou menos onde eu comecei a encontrar o K-pop por aí, pelo YouTube, pelo Facebook, por muito tempo já vendo, tipo, vídeo aleatório de idol, brincando, coisa assim. Foi aí que eu comecei a ver performances. E a primeira performance que eu lembro ter visto, tipo, vividamente é Electric Shock, do FX. E eu lembro que eu fiquei vidrado naquela coisa, tipo, completamente, tipo, fascinado pela coreografia. E foi ele que eu percebi que, tipo, eu queria fazer algo diferente. Eu acabei não reprimindo, mas esquecendo um pouco desse desejo. E com o tempo eu acabei saindo da dança. Em volta de 2015, eu voltei a ter um contato maior com K-pop. E foi Crazy, The 4 Minutes, que eu vi a coreografia, que eu fiquei que eu falei, olha, eu tenho que performar isso daqui, eu vou aprender essa coreografia, eu aprendi a coreografia. Eu voltei a ter esse interesse pra dança. E eu lembro que, por muito tempo, eu acabei reprimindo esse lado mais de dança por causa né, desse estigma que a gente tem com homens e garotos, no geral, fazendo dança. Essa coisa sempre foi uma coisa muito de ouvir bullying, coisa assim. Eu acabei parando de falar que eu dançava, parei de dançar publicamente, parei de fazer qualquer coisa. E aí, tipo, eu voltei a ter um pouco de confiança depois que eu comecei a aprender essa coreografia. Eu vi que eu tava indo bem, eu vi que eu tava gostando. Eu fiquei tipo, opa, talvez eu não deveria ter tanta vergonha disso. E aí, em 2016, eu voltei a dançar levemente publicamente. Tipo, não era tão fechado mais com o meu interesse, com o meu passado. E na época eu tava, tipo, só subindo interesse de K-pop, só subindo, só subindo, só subindo. Eu aprendi a coreografia inteira de Cheer Up do Twice e algumas outras coreografias de diversos outros grupos. Eu descobri que na minha academia de dança que eu já fazia, que eu fazia sapateado há muito tempo atrás, eu tinha feito hip-hop também, tinha começado uma aula de K-pop. E foi ali que eu percebi o porquê o K-pop se tornou tão importante para mim em questão de coreografia, em questão de dança no geral. Hoje em dia, olhando para trás e vendo a minha mudança de visão sobre a dança, foi que o K-pop me mostrou que a dança não era apenas você só fazer movimentos e decorar uma coreografia e executar ela no palco, igualmente em sincronia com diversos outros dançarinos. Que foi, de certo modo, uma coisa que eu fui ensinada por muito tempo durante minhas aulas. E claro, eu não sei se isso foi o correto, se isso foi o errado, se isso é uma experiência só exclusivamente minha, da academia que eu participava. Porém, foi a minha experiência, foi ali que eu percebi e comecei a desenvolver, por causa da aula de K-pop, uma identidade própria sobre a minha dança e o meu modo de performar e o meu modo de me expressar através da dança. E ali também foi quando eu comecei a perceber que eu tava tão angustiado pela dança, eu tinha tanta memória, não ruim, mas são memórias que eu gostava tanto, por causa que eu não tava fazendo o que eu queria, eu não tava fazendo algo feminino mais pra frente, né? Não completamente, assim, de certo modo relacionado com a dança, relacionado com performance. Eu me descobri uma pessoa trans, uma pessoa não binária. Essa conexão com a dança e com o K-pop foi muito o que me deu confiança pra performar do modo que eu performo hoje em dia, do modo feminino. Foi algo interessante porque o K-pop realmente mudou muito do meu ponto, principalmente quando eu comecei não só a consumir o K-pop, mas quando eu comecei a ter uma aula e ver a dança sendo ensinada através do K-pop. Então foi algo muito importante pra mim, que realmente impactou muito eu como dançarina e me fez mudar completamente a minha visão da dança através do K-pop. E através dessas práticas de reprodução de coreografia que nós encontramos os famosos covers de K-pop, que se popularizaram ao longo dos anos, principalmente em eventos de cultura asiática e geek. Inclusive, muitos deles conquistaram até carreiras na dança graças ao cover. A intenção é reproduzir aquela coreografia para as redes sociais, competições ou eventos, ou apenas uma forma de prática e desenvolvimento pessoal. Naturalmente, conforme o treino e aprendizado das coreografias que são mais estilizadas e que criam a identidade do K-pop, o corpo vai trabalhando dança. Olá, meu nome é Rafael Egon. Eu conheço K-pop mais ou menos ali desde 2009, quando eu comecei a escutar K-pop atrás de uma amiga minha. A gente vendo a dança juntos, a gente resolveu que queria tentar aprender uma dança que era, na época, considerada muito difícil. A gente meio que foi numa rixa, encontrou outra ali, e aí eu comecei a dançar.
Antes disso, eu odiava dança. Minha mãe vivia falando que queria que eu dançasse, eu não gostava. Eram outros tempos, eu tinha muita mentalidade de que dança era coisa de mulher e essas coisas assim. E apesar de eu gostar muito de Michael Jackson na época, eu não achava que eu servia para isso. E aí eu comecei a dançar e comecei a pegar um gosto pela dança. Pelo menos na minha experiência, eu nunca fui muito para a dança formal. Então eu aprendi totalmente sozinho em casa, vendo os vídeos desde 2010, então já são 12 anos quase. A partir daí eu conheci muita gente, tem a história parecida com a minha, gente que veio da dança para o K-pop e principalmente gente que, assim como eu, nunca dançou na vida, começou a dançar o K-pop como cover e daí partiu para a dança formal, vamos assim dizer, e passou a ganhar vida como dançarino. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem atualmente o sindicato aprovou o K-pop como uma modalidade, então hoje em dia você pode se tornar um dançarino profissional certificado e sindicalizado com o K-pop e que até 2, 3 anos atrás não podia. Então acho que muitas coisas aconteceram nos últimos 10, 12 anos no termo de dança envolvendo K-pop. Eu vejo muitas pessoas dando aula de K-pop hoje em academias, do lado de aulas de hip-hop, aula de jazz. Isso mostra como o K-pop, na minha visão, pelo menos, ele serve como uma modalidade de entrada para outras modalidades. Obviamente, o K-pop ele não é um estilo de dança, é um estilo de música, que envolve muitos estilos de dança nessa coreografia. Mas as pessoas começam a estudar o K-pop por causa da música, como eram lá atrás, quem começava a dançar por causa do Michael Jackson, por causa do NSYNC, entre outros, um caminho para as pessoas descobrirem o que eles gostam, o que eles não gostam. Assim como qualquer carreira, a gente sempre começa num lugar mais amplo e aí a gente se especializa. E lá em 2010 eu comecei a dançar, vendo vídeos e aprendendo os vídeos espelhados no YouTube, que eram muito poucos na época, inclusive. Aprendi um pouco em casa e ali por volta de 2013 eu resolvi procurar ver se tinham outras pessoas iguais a mim aqui no Rio de Janeiro. E foi que aí eu descobri que tinham pouquinhos grupos assim na época e eu me inscrevi para entrar em um desses grupos. Fiquei nele não por muito tempo, por volta de um ano, em 2014 eu saí desse grupo, segui ali um tempinho sozinho. Foi ali no final de 2014, comecei em 2015 que eu entrei pro meu grupo atual, que é o grupo Vectors. Ele já era formado por pessoas que já tinham uma base de dança prévia, que eles já faziam dança desde pequena juntos, e desde então o grupo Vectors a gente ensaiava sozinhos, sem espelho, num play. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o cenário do cover vem crescendo há muitos anos, devagar, passos lentos, mas vem crescendo. A gente tenta sempre agregar essas pessoas novas e mostrar para elas que K-pop são duas vias. Você pode estar ali pela vivência de ouvir a música, de se divertir, mas você também pode seguir ali uma carreira. Desde que eu comecei a dançar, como eu disse, eu comecei com o K-pop e como eu comecei como um cover, e isso meio que acabou criando algumas coisas em mim e eu meio que fui me moldando a partir dos outros. Obviamente hoje eu tenho um estilo de dança próprio, mas que facilmente as pessoas conseguem ver outros idols no meu estilo de dança, justamente por causa disso. Eu não acho que meu estilo de dança hoje seja menos do que de ninguém, mas é o meu, que é um misto. E acho que isso acontece muito em quem está transicionando do cover para a dança. Eu vejo que isso é um papel de transição que eu tento passar quando dou aula, por exemplo. Aula de K-pop não é aula de cover, é aula de K-pop. Então você tem que dançar o seu corpo na música. Não precisa dançar igual um idol. Se quiser dançar igual um idol, também pode. Mas cada um tem o seu corpo. A minha dança foi muito afetada, até porque ela foi criada a partir do K-pop, principalmente do cover. E eu sempre falo com as pessoas que querem seguir a dança para buscarem outras referências, não só dentro do K-pop, como fora do K-pop também. Os próprios coreógrafos que fazem coreografias de K-pop, você pode ir atrás de outras coreografias deles e tentar aprender e ver como eles trabalham, ver as coreografias originais. Então eu sempre tento trabalhar isso com os alunos que eu dou aula. Eu acho que é uma parte muito importante para justamente fazer essa transição do cover para o K-pop, de forma fazendo a transição do cover para o próprio corpo, para a vida da pessoa, se for isso que a pessoa quer. Se não for, tudo bem também. Então, basicamente, essa é a minha experiência de estar em K-pop nos últimos 12, 13 anos. O que existe no K-pop que atrai tanto a atenção das pessoas para a dança?
Não há limites do que pode ser trabalhado coreograficamente dentro de uma música. E o K-pop é uma indústria que não tem medo da experimentação. Isso faz com que trabalhos coreográficos dentro do K-pop sejam super distintos uns dos outros, criando trabalhos ainda mais interessantes, mais desafiadores e até interessantes de serem analisados. E dentro das coreografias de K-pop, nós conseguimos passear pelas danças urbanas e enxergar ali algumas coisas de hip hop, popping, wacking, tooting, voguing, crumping e locking. Algumas até se arriscam em uma abordagem mais contemporânea, mais teatral e mais experimental. Existem diferentes formas de linguagens e aplicabilidades da dança, que podemos fazer um paralelo e analisar onde essas coreografias e essa coleção de movimentos se encontram. Os ouvintes, fãs ou até curiosos pelas coreografias de K-pop passam a inserir em suas rotinas o treino, já que essa pessoa provavelmente se interessou pela coreografia por gostar de elementos presentes dentro dela e, sendo assim, se interessa também pelo treino de dança. Por consequência, e algumas vezes até sem saberem, essas pessoas se interessam por trabalhos de profissionais da dança, cuja vivência atravessa e vai muito além do K-pop. Então, quando falamos de coreografias de K-pop, falamos de dançarinos, bailarinos, profissionais da dança, artistas de dentro e fora da Coreia do Sul. Os idols, tradução literal para ídolos, que ficam responsáveis pela interpretação e entrega dessas coreografias em seus videoclipes e performances. O ingresso desses profissionais da Coreia de diversas partes do mundo acabam influenciando o que o K-pop dita como coreografia. Cada profissional tem suas vivências e tem a sua prática corporal. Então, quando ele chega e aplica isso em uma coreografia de K-pop, ele está mostrando para os fãs, apreciadores e ouvintes daquela música uma nova forma de coreografia, uma nova forma de expressar dança. O público de K-pop tem esse privilégio de poder escolher de um riquíssimo e vasto catálogo de coreografias, pois se inspiram e se espelham naquele trabalho oriundo da mídia coreana. Vale lembrar que uma boa parte do demográfico dos ouvintes de K-pop estão na pré-adolescência e adolescência, faixa etária onde se cria hábitos de consumo, e esses hábitos podem se estender além dessa fase. Quem vem fazer aula de K-pop, 98% das vezes é ouvinte de K-pop. Esses 2% são os arrastados dos amigos que vêm fazer aula também por curiosidade ou porque queria saber um pouco mais dessa modalidade. Então esses alunos, eles vêm com uma certa expectativa, eles vêm com uma certa antecipação do que vai ser feito. A gente costuma intercalar grupos e artistas masculinos e femininos, tanto para agradar a turma como um todo e abranger todos os gostos, como também para trabalhar uma versatilidade entre os estilos, porque cada grupo e cada artista, ele possui a sua maneira de trabalhar a dança, e dentro do K-pop isso pode ser muito diversificado. Existem alguns estereótipos acerca de trabalhos de grupos femininos e grupos masculinos, mas hoje em dia a maioria deles trabalha uma certa equidade em questão de dificuldade em coreografias. Então é só você procurar o tipo de coreografia que te agrada que você vai acabar realmente achando alguma coisa mais fácil, média ou difícil. Para que ele trabalhe as coreografias de uma forma que ele se interesse pela dança antes do grupo em si. Na aula anterior, nós trabalhamos Umpa Umpa, que é uma coreografia de um grupo feminino da terceira geração do K-pop chamado Red Velvet. Essa coreografia ela possui dinâmicas interessantes e que, aplicadas dentro de sala, também tornam a experiência mais interessante. Porque à primeira vista ela pode ser uma coreografia fácil, mas ela possui mudanças de tempo e velocidade super importantes para o treino do aluno, principalmente se tratando da dificuldade. Quando a gente tem uma aceleração do tempo da música, ela entrando na coreografia também, isso acaba aumentando um pouco o nível de dificuldade. Às vezes a gente está aqui na marcação do instrumental e em seguida a gente vai para a voz, com uma aceleração desse movimento, movimentos acentuados, bem marcados e secos, e depois movimentos mais prolongados também. Trabalho de mudança de direção, que é super importante para o aluno, porque ele entra nesse ambiente de sala de aula, na maioria das vezes sempre olhando para frente, olhando para o espelho. E quando a gente muda essa direção de espelho, a gente pode trabalhar costas, a gente pode trabalhar diagonais. Trabalhar essas mudanças de direção são importantes e inúmeras coreografias dentro do K-pop fazem isso.
Hoje, a coreografia que eu escolhi é Backdoor, de um grupo masculino chamado Stray Kids. Essa coreografia ela resgata algumas das dinâmicas trabalhadas na aula anterior, até para o aluno ter uma linearidade, uma continuidade no trabalho que ele está fazendo dentro de sala, só que ele aumenta um pouco o nível de dificuldade e também a forma de trabalho. Possui mudança de direção, assim como a outra, mas ela também possui um trabalho de mudança de nível. A gente está aqui em nível alto, depois a gente vai para nível médio, utilizando algumas contrações do corpo, trabalho de coordenação dos membros superiores com os membros inferiores. Então aqui está acontecendo uma coisa e nos membros inferiores está acontecendo outra. Isso ajuda a trabalhar a coordenação desses em momentos diferentes. Também tem uma coisa que eu acho super interessante, que é um trabalho em dupla. A gente sempre vê o grupo em sua totalidade. Essa coreografia específica ela tem um trabalho em dupla que ajuda a trabalhar essa dinâmica em duo, em conjunto. E outras coisas que também foram trabalhadas na coreografia anterior, variação de velocidade, um pouco do ritmo, e essa em específico ela tem alguns saltos. Então, um salto que tem uma mudança de direção. Você tá aqui numa diagonal e você salta de costas, elevando a perna direita para trás. Então vai ser interessante. Essa coreografia ela tem um pouco mais de hip hop, pra turma ficar familiarizada com diferentes estilos, tudo também para trabalhar uma dinâmica e essas variações dentro de uma coreografia. Falando do aprendizado de dança, a gente nunca vai estar vendo só uma coisa. E como o K-pop tem essa infinidade de opções, é preferível trabalhar essa alteração entre artistas femininas e artistas masculinos, grupos mistos também, porque agrega todo mundo em algum momento vai fazer a aula do artista que gosta, do artista favorito, mas também, mesmo que não seja um artista que ele conheça, ele vai conhecer aquela coreografia, aquela dança, e talvez seja um trabalho inédito pro corpo dele. A gente vai acabar agregando diversos estilos de dança em diversos corpos. A aula também, dependendo da disponibilidade de tempo e de quantos dias na semana esse aluno vai fazer a aula, possível trabalhar laboratórios, aquecimentos diferentes, alongamentos diferentes, que sejam favoráveis para a aula que aquele aluno vai fazer e para o tipo de trabalho corporal também que ele vai explorar nessa aula. É muito importante para o aluno ter um ambiente propício à prática de dança. Porque digamos que uma parte boa dos ouvintes de K-pop que utilizam o K-pop como prática, treino de dança, a maioria das vezes eles treinam em casa, no quarto, na sala e não tiveram contato com um ambiente para prática de dança. Então quando eles chegam assim no ambiente propício para a aula, eles sentem a diferença, porque a gente tem um espelho que é um facilitador tremendo para eles se corrigirem, se verem, conseguirem treinar com mais confiança no que estão fazendo. Se locomoverem, se espalharem, se expandirem, faz muita diferença também no aprendizado e na forma que eles se comportam dançando. Porque dá mais confiança para eles se corrigirem. Automaticamente eles já veem o que estão fazendo e já podem aplicar as correções e as melhoras necessárias. Ao longo do ano e do período, a gente trabalha muitas e muitas coreografias e acaba que algumas delas se conectam. Então o aluno chega, esse movimento em específico, eu já vi em uma outra coreografia, então eu já estou mais familiarizada. E aí já faz com muito mais confiança. É bem legal ver também o processo de evolução. A primeira aula de um aluno e o aluno 6 meses depois. O corpo já é outro, a familiaridade já é outra. É muito bom, é muito enriquecedor, tanto para eles que estão aqui fazendo aula, quanto pra gente que quer ver eles melhorando. E consegue transmitir isso em forma de aula, em forma de dança. Todos os lados saem ganhando com esse tipo de trabalho. Há 10 anos atrás, eu fui introduzido ao K-pop. Hoje, ele é minha ferramenta de trabalho e minha área de pesquisa. A partir disso, podemos enxergar esse padrão, por assim dizer. Começando por um clipe, coreografado por um profissional de dança, executado por aqueles idols, que visto por um ouvinte de K-pop, foi cativado por aquela dança, por aqueles movimentos, por aquela coreografia, e decidiu aprender por conta própria, exercendo assim o autoaprendizado, meio que sem querer, uma prática de dança. Existem diversas formas de se aprender a dançar, de se treinar coreografias, de buscar a prática corporal. Infelizmente, não é a realidade de muitos poder frequentar aulas presenciais de dança, seja por questões financeiras, sociais e culturais. E por mais que o acesso à internet não seja uma realidade para muitos, ele democratizou o acesso ao aprendizado.
se estendendo também para a dança, já que para a realidade brasileira, o ambiente artístico muitas das vezes é um ambiente elitizado. Olá, eu sou o Paulo, tenho 22 anos, eu faço parte da turma de K-pop, mas no momento estou afastado por conta de estar em outro estado. E aqui no Rio Grande do Sul eu participo como solista em evento e competições de dança. Eu conheci o K-pop e a dança simultaneamente em 2018, os dois vieram pra minha vida ao mesmo tempo, e o que mais me chamou a atenção foi a dança, foi algo que realmente fiquei muito admirado. Então desde 2018 eu venho praticando dança. Mas eu tive um processo bem longo, eu nunca tinha pensado em ter dança como hobby, foi realmente algo inédito. Um processo bem trabalhoso, frustrado, porque eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha desenvoltura alguma pra dança, realmente era a minha primeira experiência. Então eu não tinha noção de como eu podia praticar da melhor forma, de como eu podia desenvolver o meu corpo. Eu simplesmente pegava um dance practice, botava lá a coreografia e tentava reproduzir. Eu nem mesmo me alongava ou diminuía a velocidade do vídeo, e claro que no processo eu iria me frustrar. Foi em 2022 que realmente eu procurei uma academia de dança para me desenvolver melhor. Então foi um processo bem lento, bem devagar. Claro que a melhora constante sempre estava ali, mas era uma bem devagar, bem demorada, mas eu não larguei de mão porque realmente foi algo que realmente fiquei muito admirado e que realmente queria aprender e que eu pudesse falar, agora eu realmente sei dançar. Mas essa demora pra eu achar alguma academia de dança foi justamente pelo fato de que na Baixada Fluminense era muito difícil de você achar alguma academia de dança que fornecesse aulas de K-pop. Essa foi a minha maior dificuldade. Eu realmente queria aprender, eu realmente queria um professor, algum instrutor que pudesse me ensinar, me ajudar, me dar auxílio, mas tinha muita essa dificuldade. A minha visão sobre a dança mudou bastante desde quando eu consumi o K-pop. Não era algo que eu via como hobby, era só realmente que eu via, legal, você sabe dançar. Sempre me encantou muito, mas no K-pop parece que era algo diferente. Aqueles grupos, claro, a gente existe diversas variedades, a gente tem grupo de 13 pessoas, tem grupo de 4, 5, 6, 7, 8, é incontável, mas você vê aqueles grupos assim tão sincronizados, dançando de uma forma tão bela, que você dá pra ver que teve um esforço por trás. Foi algo que me chamou muita atenção, e dá pra ver que é algo realmente muito artístico, que tem muito trabalho por trás. Claro que cada pessoa ali tem sua própria desenvoltura pro corpo, e eu acho que é isso que me chamou tanta atenção no K-pop, sabe? Como diversas pessoas diferentes conseguem se tornar uma só. E também foi algo que mudou a minha visão quando eu comecei a praticar. Era exatamente isso que eu me frustrava tanto e que eu levo até hoje, basicamente. Como eu participo, né, de competições como solistas, ainda mais fazendo cover de K-pop. A indústria em si do K-pop, ela quer que você vê aquela dança que seja perfeita, que o grupo tá reproduzindo de uma forma tão limpa, tão perfeita, que você quer fazer aquilo da melhor forma, você quer fazer que aquilo seja perfeito, que aquilo realmente encante os olhos do público. Mesmo sozinho, eu levo isso muito pra mim, sabe? Sempre quero dar o meu melhor, me esforçar. Eu quero sair do palco satisfeito com o meu trabalho, com o meu esforço em palco. Eu acho que isso foi algo que o K-pop mudou muito na minha cabeça. Não só competições, mas uma modalidade que são livres também. Quero que eles vejam e falem assim, nossa, ele realmente se esforçou, ele realmente tá melhorando a cada momento. Então eu acho que o K-pop afetou minha visão sobre a dança e como eu devo trabalhar ela dessa forma. E eu acho que o K-pop deveria ser sim uma modalidade mais que a gente encontrasse com mais frequências em outras academias de dança. É impossível ninguém conhecer o K-pop, e principalmente por conta da dança. O K-pop aqui é muito relacionado à dança também, então eu acho que o K-pop é uma grande porta de entrada, dependendo da coreografia em si. São várias misturas de gêneros, tem várias coisinhas de outras modalidades ali. Eu acho que é uma ótima maneira de se começar, porque assim você consegue ter uma desenvoltura com o seu corpo e assim poder seguir para outros se for do seu desejo. Eu acho que realmente deveria sim ter, a gente encontrar isso com mais frequência, tanto em eventos que abordam outras danças como jazz, hip hop. Eu acredito que as pessoas não conseguem ver o K-pop como algo artístico. Eu acredito que muitas pessoas também não têm condições ou não podem
estar participando de uma academia de dança ou estar tendo aulas. Então como eu tô no Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena, eu não encontrei nenhuma academia de dança que me interessasse, não só da modalidade K-pop, mas aqui na cidade realmente não tem. Tem Zumba, mas não é algo que é muito a minha praia. Então eu vou falar um pouco de uma pessoa que participa de eventos e concursos que pratica sozinho. Como eu disse, eu venho dançado desde 2018, mas agora realmente eu aprendi a melhor forma de estar praticando sozinho. É cansativo, não vou mentir, é um trabalho muito árduo e tem que haver bastante disciplina também para estar alto, porque realmente é complicado você, por exemplo, tirar um dia da sua semana ou um final de semana para você estar praticando dança. Então realmente você tem que haver disciplina, pois se você não praticar por si mesmo, ninguém vai praticar, então você mesmo vai se prejudicar. E entender que também tudo é um processo. Você não vai aprender a coreografia de um dia pro outro. Aquele passo pode estar saindo errado no momento, não tá saindo da melhor forma que você queria, mas tá tudo bem, amanhã é um outro dia. Amanhã você levanta, acorda, faz o que tiver que fazer e depois pratica. Você também tem que amar dança, né? Você tem que estar fazendo isso por gostar também, né? Tem que ter um carinho ali, um amor. Mas dança também é praticar bastante, é se esforçar também e entender que cada corpo funciona de uma forma. A pessoa ali do vídeo precisou praticar bastante para tudo aquilo tá saindo daquela forma. Aquele idol também precisou praticar muito aquela coreografia. Então saiba que não vai ser... Você pode levar uma semana para aprender uma coreografia, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Isso tudo depende do seu nível. Uma coisa importante também é você conhecer o seu corpo e o seu nível no momento. Escolha coreografias que o seu corpo irá desenvolver de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática. Eu, por exemplo, sou péssimo com contrações. Eu prefiro não escolher coreografias que tenham menos contrações. Isso é só um exemplo, então conheça muito bem o seu corpo. Treinar bastante. Esse é o ponto que eu quero dizer, treinar bastante e ter disciplina. É a diferença de quando você tem um grupo, de quando você tem uma turma, que cada um se apoia. Então ter disciplina, se esforçar e não se frustrar. É muito importante que você não se frustre e entender que é demorado, mas uma hora vai sair, vai acontecer. Eu sou uma pessoa que ainda tá desenvolvendo o meu corpo ainda, que ainda tô todo no processo, mas uma coisa que me encanta muito no K-pop e que eu tento reproduzir na minha dança, a questão do carisma. E é o que eu tento levar pra minha dança também. Como eu havia dito anteriormente, eu quero entreter o público, eu quero que o público se divirta comigo. E é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço esse espaço pra mim, falar um pouquinho. E é isso. Obrigado. É a partir desse interesse que pode surgir o interesse pela melhora, pela evolução, se inspirando e se espelhando em uma coreografia que foi fruto de um produto audiovisual. O que começa como um interesse pelo K-pop se torna um interesse pela dança, por novas modalidades, por mais desejo de aprendizado. E para aqueles que já possuem vivência, novas possibilidades. As publicações em mídias sociais, covers, aulas de dança, workshops, a academia e até a profissionalização da dança podem ser consequências positivas que começaram pela busca do K-pop como prática de dança. O sentimento de fã, o sentimento de admiração pode se transformar em um sentimento pelo lado artístico, se tornando até profissão, como foi o meu caso. Como responsável pelo ensino de dança, é importante assegurar que esses alunos que chegam através do K-pop reconheçam e entendam que cada corpo é um corpo e que corpos dançam e se comportam de formas diferentes. Que o K-pop e que o idol se mantenha como inspiração para manter a motivação na prática de dança e não como objeto inalcançável. E eu sei que um aluno hoje praticando dança através do K-pop, se aventurando em outras modalidades, em outras linguagens, pode ser um dançarino melhor, mais preparado e mais confiante amanhã. É possível traçar um paralelo do que acontece na dança e no K-pop com outros gêneros musicais, com outras formas de manifestação artísticas ou não e expressões culturais, por se tratarem de inspirações. Mas por que não explorar os efeitos do que, para muitos, pode se tratar apenas de um produto pop, mas que possui grandes consequências no interesse, propagação e estudos de dança?
é ir do K-pop além como música, além do produto, servindo como ambiente de apreciação, crítica, prática e estudo. É considerar e reconhecer o K-pop como manifestação cultural de impacto global. E a coincidência nesses aspectos é que todas elas se encontram na dança. O K-pop pode não se estabelecer, ou nem ao menos ser, o primeiro contato de seu público-alvo com dança, mas pode servir como porta de entrada para infinidade de possibilidades, que é a dança, traçando caminhos como forma de ensino, aprendizado, pesquisa e autoconhecimento. Hoje eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre como o K-pop pode atravessar corpos através da dança. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e também a todos que compartilharam suas experiências com dança e K-pop para esse vídeo. E você que também chegou aqui e que talvez compartilhe um pouquinho dessa história. Muito obrigada!